Então vamos fazer a 30. Nem perguntei se alguém tinha pergunta. Vocês estão silenciosos hoje? É estranho dar aula no Google Meet, né? A gente dá aula na sala, a gente olha pra cara dos alunos, a gente sabe se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês não estão afim. Então aqui é difícil. Olha, duas peças distintas, uma coroa e uma, sei lá, torre, devem ser dispostas num tabuleiro 6x6. Esse tabuleiro aqui. De forma que não ocupem a mesma casa ou casa adjacentes. Isto é, casas com um lado ou um vértice comum. Se eu puser a coroa nessa casa que eu estou colocando aqui, eu não posso colocar em nenhuma dessas em volta, tá? Como exemplo da figura abaixo, mostra 4 situações que não são admitidas. Então, não pode acontecer essa situação. Observamos que em cada uma das figuras acima, uma vez posicionada a peça com a coroa, as casas marcadas em cinza são aquelas que a outra peça não poderia estar. De quantas formas distintas é possível dispor as peças segundo as regras acima? Veja, tá? Eu tenho que calcular de quantas maneiras eu não posso colocar a outra casa, tá? Não, quantas maneiras eu posso colocar a outra casa. Então, vamos dividir isso aqui em casos. Quais são os casos que a coroa ocupa 9 casinhas igual a esses dois aqui? Se a coroa tiver nesse espaço aqui, ó, qualquer casa dessas aqui que a coroa estiver, você concorda que ela impede ocupar 9 casas? Se eu colocar a coroa aqui, ó, é esse caso aqui, certo? Então, em qualquer um desses lugares que eu tiver aqui, me resta permitidas só as outras posições. Então, quando tá aqui, eu tenho. Aqui são 1, 2, 3, 4. Eu tenho 16 maneiras, 16 lugares que eu posso colocar essa coroa. Em cada um desses 16, eu posso colocar a outra peça em qualquer lugar, em qualquer um dos 36 lugares, menos nos 9 adjacentes ou mesmo. Entenderam essa conta que eu fiz? Tá? Eu tenho 16 lugares para colocar a coroa, onde eles sobram 36 menos 9 lugares para pôr a outra peça. Por quê? Olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu coloquei a coroa nesse lugar. Eu sobro aqui 27 casas que eu posso pôr a outra pecinha. O que é o 27? 27 é o 36 menos 9, ok? Então, se eu colocar a coroa numa dessas casas centrais, eu tenho 27 possibilidades para pôr outra peça. Agora, se eu colocar a coroa num dos cantos, eu tenho 4 cantos. Aí eu tenho 36 menos 4 possibilidades de colocar a outra peça. Certo? A questão é mais difícil de explicar do que de entender. Agora, e se eu tiver a peça nesses cantos aqui, que é esse caso aqui? Tá? Se tiver a peça nesse canto, eu tenho quantas maneiras aqui? Eu tenho 4, 16 maneiras de colocar a peça aqui, menos vezes 36 menos 6, que são as casas que estão proibidas. Alguém tem alguma dúvida nesse raciocínio que eu fiz aqui? Tô só olhando aqui se tá batendo com o que eu tô fazendo, tá? Tá batendo com o gabarito. Então é só fazer a conta aqui, ó. 16 vezes 27. 4 vezes 32. 16 vezes 30. E somar esses números. 432, 128, 480. E eu chego na alternativa.
não enxergo uma maneira diferente de fazer isso. Não enxergo uma maneira diferente. 1040 possibilidades. Tá? Veja que não adianta. Para quem só sabe fórmula, como é que faz essa questão? Não faz, porque isso aqui não é arranjo, não é combinação, não é permutação, não é nada. E nem dá para pensar muito assim, tá? Então a gente fez questões de combinatória todas e vamos passar para as outras questões. Eu acho que a última questão que eu não fiz aqui foi 21. Dessa questão aqui, alguém tem alguma pergunta? Eu depois vou colocar todas as questões lá no meu canal, tá bom? E vou informar no grupo, tá? Dá uma olhada no meu canal, tem algumas coisas interessantes. 27. Ah, não, olha. As que tá faltando eu fazer é 21, a 25, a 27 a gente já fez, né? E a 28. E a 28 e a 29. 29 é bem interessante, né? Tá, mas vamos voltar lá pra. 27 eu já fiz, Kim.